Ele entrou em um Isekai como um fazendeiro com poder superior ao dos reis demônios. O anime começa nos apresentando o herói dessa história, chamado Hiraku Macho, que está conversando com o deus que governa o mundo. Esse deus explica ao Hiraku que ele teve uma vida muito infeliz e que devido a uma doença terminal ele morreu depois de 39 anos de uma vida muito horrível. Portanto, ele quer lhe dar uma outra chance de viver, concedendo-lhe um corpo saudável e livre de qualquer doença. Isso se deve ao fato de que a razão pelo qual ele teve que viver uma vida tão cruel foi parte do seu erro. Portanto, ele quer compensar o seu erro, dando ao Hiraku a vida que ele sempre quis. O deus então pergunta ao Hiraku se ele tem algum pedido, e depois de pensar bastante nisso, o Hiraku lhe diz que quer experimentar a agricultura. Desde quando ele estava preso em sua cama de hospital, ele gostava muito de assistir a um programa de TV que tratava a experiência agrícola como um ótimo modelo de vida. E como ele não podia ser tão sociável em sua vida anterior, ele gostaria de viver uma vida cultivando pacificamente em um lugar longe da civilização. O deus do mundo concorda e diz ao Hiraku que lhe dará uma nova vida em um corpo saudável. E depois de obter a aprovação do deus da agricultura, ele lhe concede o poder de uma ferramenta agrícola onipotente. E sem explicar muito sobre como ela funciona, o deus diz ao Hiraku para aproveitar a sua nova vida ao máximo e o envia para um mundo de fantasia. O Hiraku então acorda em um corpo saudável no meio de uma floresta, ficando surpreso por ser capaz de mover o seu corpo depois de tanto tempo sem se mover. Isso o deixou muito animado. Então ele disse que começaria sua nova vida cultivando naquele mundo, mas ele percebe que está no meio de uma floresta e que não há nada ao seu redor além de árvores. Sem saber por onde começar, ele se lembra da ferramenta agrícola onipotente que Deus deu a ele. E assim que ele pensa nessa ferramenta, ela aparece magicamente em sua mão. Ao usá-la, ele percebe que ela tem um tipo de poder mágico, pois ela pode cortar o solo duro e as raízes das árvores sem nenhuma dificuldade, e tudo que ela toca se torna perfeito para o cultivo. Mesmo assim, o Hiraku se concentra em tentar encontrar comida e água. Por isso, ele passa o tempo procurando por um rio ou algo para comer. Infelizmente, ele não encontra nada, mas ao invés disso, ele encontra uma árvore gigante no meio da floresta, e por ser um ótimo ponto de referência, ele decide estabelecer a sua base ali. E como ele não encontrou nenhum rio ou lagoa por perto, ele decide cavar um poço usando sua ferramenta agrícola onipotente. Felizmente, essa ferramenta especial assume a forma de qualquer ferramenta que ele possa imaginar, exceto a de máquinas complicadas. Assim, com uma pá, ele consegue terminar o seu poço em pouco tempo e descobre que ele não se sente nem um pouco cansado usando a sua ferramenta onipotente. Quando ele finalmente encontra água, ele decide que precisa procurar por comida, mas percebe que não está sentindo fome. Então ele começa a construir uma base adequada usando a sua ferramenta onipotente, o que facilita bastante o seu trabalho. Em pouco tempo ele consegue limpar os arredores da enorme árvore, mas não consegue encontrar nada comestível. Ao ver uma árvore no caminho, ele decide transformar a sua ferramenta em um machado, planejando cortá-la com cuidado, já que ela está no caminho da sua área de cultivo. E apesar de planejar cortar a árvore pouco a pouco com o seu machado, para minha surpresa ele corta a árvore com um único movimento, sem fazer nenhum esforço. Isso surpreende o próprio Hiraku, que corre para ver a pesada árvore caindo em segundos. Obviamente isso se deve à habilidade que Deus lhe deu. Então ele não perde tempo e começa a processar a madeira. Graças à sua ferramenta ele consegue cortar essa madeira de altíssima qualidade como se ela fosse manteiga, e logo se livra de várias árvores. Mas apesar de ter bastante madeira, o Hiraku realmente não tem nenhuma ideia de como construir uma casa do zero sem usar pregos ou adesivos. Quando o sol começa a se pôr, ele entra em pânico, pois ele não tem nenhuma fonte de luz. E como ele não pode transformar sua ferramenta agrícola em algo que ilumine, ele começa a tentar fazer uma fogueira. Mas como já é tarde demais, ele transforma sua ferramenta em um cinzel para esculpir ferramentas que serão usadas na construção de sua cabana. Quando amanhece, ele finalmente consegue fazer uma fogueira e limpar a área para poder fazer o seu campo de plantação. E independente do tempo que ele trabalhe, ele não se sente cansado por conta da sua ferramenta. No entanto, ele percebe que começou a sentir fome e ele planeja procurar por comida. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, um coelho selvagem pula nele, o que não lhe dá escolhas a não ser usar a sua ferramenta para se defender. Sem nem mesmo planejar sua defesa, ele acaba com o coelho facilmente, e essa criatura acaba sendo a sua primeira refeição nesse mundo. Depois de finalmente ter comido, o Hiraku constrói um banheiro e começa a trabalhar no solo, preparando o campo para que receba uma plantação. Ele fica pensando em tudo que ele poderia plantar para colher, e durante a noite ele finalmente termina de arar o solo de todo o seu campo, pensando em tudo que ele poderia plantar para colher. À noite ele finalmente termina de arar o solo e todo o seu campo, mas percebe que ainda não tem sementes para semear. Sem muito o que fazer, ele decide dormir para procurar sementes no dia seguinte, mas quando acorda ele fica surpreso ao ver que graças à sua ferramenta agrícola, vários brotos de plantas cresceram no solo que ele havia arado. Portanto, a próxima coisa que ele precisa fazer é proteger o seu campo de coelhos gigantes e outros possíveis monstros. O Hiraku começa a construir uma cerca ao redor da área e cria uma grande vala para impedir a entrada de coelhos. Durante vários dias trabalhando na cerca, ele conseguiu se alimentar muito bem, graças aos coelhos que tentavam atacar. Enquanto isso, as plantas cresceram
cresciam cada vez mais rápido, principalmente quando elas eram regadas pela ferramenta especial. E sim, a ferramenta pode ser transformada em um regador. E depois de muito trabalho, Hirako finalmente consegue construir uma pequena cabana, que embora não seja grande coisa, é melhor do que viver dentro de um tronco. Os dias se passam e, ao contrário de sua vida anterior, o Hirako aproveita cada dia e se sente cada vez mais motivado. Um dia, o Hirako encontra dois cães que pareciam estar machucados nos arredores do seu campo. Ele então coloca uma tábua de madeira para que os dois cães passem e os alimenta com a carne de um javali. Depois de um tempinho, o Hirako leva os cães para sua pequena cabana para passar a noite, pois aparentemente a fêmea estava prestes a dar à luz. De fato, na manhã seguinte, o Hirako fica emocionado ao ver 4 novos filhotes na cabana. Então ele corta a melhor parte do javali para dar aos cães, em comemoração ao nascimento dos seus filhotinhos. Depois de alguns dias, ele constrói uma cabana maior para ele, pois os cães não saíram da primeira que ele construiu. Finalmente, as novas plantações ficaram prontas e ele conseguiu colher tomates. Os cãezinhos, que ele chamou de Kuro e Yuki, aparentemente decidiram morar com ele permanentemente. Assim, o tempo vai passando, com o Hirako sendo muito feliz, e os cães cuidam da criação dos seus filhotinhos e patrulham nos arredores. Por outro lado, vemos novamente o Deus do Mundo, que se pergunta como o Hirako está se saindo, mas quando ele decide dar uma olhada nesse mundo, ele fica chocado ao perceber que, na verdade, ele enviou o Hirako para a Floresta da Morte, uma área muito perigosa, cheia de monstros malignos. Deus fica bastante alarmado com isso, mas infelizmente ele novamente não pode fazer nada para intervir, pois isso seria uma clara violação das regras. De volta ao Hirako, bom, ele está bem tranquilo. As suas plantações evoluíram bastante, e ele percebeu que para semear todo o seu campo, ele só precisa pensar na fruta ou no vegetal que ele deseja enquanto semeia o solo. E é isso que crescerá ali, sem a necessidade de nenhuma semente. Ele também plantou árvores de frutas na redondeza, mesmo sabendo que elas demorariam mais tempo para dar fruto. A comida também melhorou com o tempo, graças aos vegetais, apesar de infelizmente ele não ter conseguido sal. Com o passar do tempo, em um certo dia, o Hirako notou que os cachorros têm um chifre na sua cabeça, mas ele não deu muita importância para isso, acreditando que isso era devido a ele estar em um mundo diferente. E graças aos cães, o Hirako podia explorar a floresta sem se perder. E então, um dia ele finalmente conseguiu chegar a um rio. Então ele planejou criar um caminho para conectar a água do rio à sua casa, mesmo que isso demore muito tempo, pois o rio fica a 30 minutos de caminhada da sua casa. Ainda assim, o Hirako se concentra em ampliar o seu terreno de cultivo, plantando trigo e cana-de-açúcar para fazer doces e outras necessidades. Ele logo percebe que está ficando cada vez mais frio e entende que o inverno está próximo. Portanto, ele sabe que precisa se organizar. Ele tenta usar as peles dos coelhos gigantes para se proteger do frio. Ele também se limita a coletar alimentos para o inverno, mas um dia os seus cães se deparam com algo incomum, e quando o Hirako vai investigar, ele encontra uma almofada preta gigante. Pelo menos era o que aparentava, e para sua maior surpresa, ele percebe que se trata mesmo de uma aranha gigante. Ela é muito boa em criar tecidos com suas teias, e essa aranha começa a viver ali na árvore gigante, alimentando-se das batatas que o Hirako lhe dá, já que esse é o seu alimento favorito. Além de tecidos, o Hirako descobre que a aranha também sabe fazer roupas com perfeição, e até transforma as peles de animais em um casaco, o que é muito bom para o inverno. Com folhas e tecidos, o Hirako consegue fazer uma cama para dormir, além de cortinas que bloqueiam o vento e outras coisas, tornando a sua casa um lugar mais civilizado. E como a aranha se instalou na árvore grande, o Hirako decidiu dar um nome a ela, batizando-a de Sabuton. Enquanto os cães se abrigam em sua própria cabana, a aranha hiberna em sua árvore, e o Hirako fica o dia todo em sua cabana, ao lado da fogueira, alimentando-se de verduras sem sal. Apesar do seu estilo de vida tranquilo, o Hirako não pode deixar de se sentir muito solitário, já que ele não consegue nem mesmo se lembrar da última vez que ele falou com alguém, e se preocupa com a possibilidade de ter esquecido como se fala. Por fim, o frio começa a se dissipar, derretendo a neve, e com isso a primavera chega. Então, o Hirako finalmente sai de sua casa, e depois de alguns dias, ele percebe que algo está acontecendo com os filhotes, que claramente cresceram. Um dia os filhotes entram na floresta, deixando o lugar onde estão, e o Hirako não consegue deixar de sentir alegria e tristeza por tê-los criado, e vê-los crescer tão bem e tão rápido. Para sua surpresa, alguns dias depois que os filhotes retornam, ao que parece todos foram para a floresta em busca de uma companheira. De repente, o Hirako se deparou com outra surpresa. A aranha apareceu com um grupo de bebês. Assim, todos os animais que viviam com o Hirako agora têm a sua própria família, o que faz com que ele sinta um pouco de ciúmes e um pouco mais solitário. O Hirako ainda se dedica com alegria às plantações e também está expandindo seus campos. Afinal de contas, agora ele tem muitas bocas para alimentar. No entanto, seu trabalho é interrompido por seu vigia, que avisa que há um intruso nas proximidades. O Hirako sabe que esse é o alarme que eles estabeleceram, então ele sai correndo para investigar se é algo perigoso. O Kuro o guia e o leva para o meio da floresta, onde o Hirako encontra uma garotinha albina chorando, sem roupas e em péssimas condições. A menina está tremendo de medo, pois está cercada por cães e pela aranha gigante. Então, quando ela vê o Hirako, ela pede que ele a salve. O Hirako fica surpreso
nervoso ao conseguir entendê-la. Então se aproxima e oferece sua ajuda para que a garota possa ser salva. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a garota esperta se joga em cima dele sem aviso, mordendo o pescoço dele. O Hiraku cai para trás surpreso, enquanto a garota começa a se transformar. A garota cresce em questão de segundos, revelando uma mulher mais velha, agora com roupas e sem nenhum arranhão. A garota agradece ao Hiraku por tê-la salvado e em pouco tempo os cães pulam e a atacam novamente. O Hiraku os detém e quando os cães se afastam, ele percebe que a garota recuperou seu corpo de criança e está ficando menor novamente. Então ele aproveita a oportunidade para perguntar se ela é uma inimiga ou se ela quer machucá-lo. A garota diz que não, então ela pede que ele faça seus cães recuarem, mas ele lhe diz que isso só aconteceu porque ela o mordeu. No entanto, ela diz que não conseguiu evitar. O Hiraku percebe que ela realmente parece inofensiva e logo entende que ela só bebeu o sangue dele para recuperar suas forças. Isso se deve ao fato dela ter usado tanta energia, não conseguindo manter a forma do seu corpo ou de suas roupas. Em seguida, o Hiraku lhe pergunta por que os cães atacaram ela e ela responde que achava que poderia enfrentar um deles. Então sim, foi ela quem começou tudo. No entanto, o Hiraku se sente mal pela surra que ela levou e se oferece para deixá-la beber um pouco mais do seu sangue para que ela possa se recuperar. Então a pequena vampira começa a beber o sangue dele e embora o Hiraku se sinta um pouco fraco por ela estar bebendo muito o sangue dele, ele ainda sente que pode doar muito mais. Isso provavelmente se deve à vantagem de ter um corpo tão saudável. A pequena vampira cresce novamente e comenta que nunca provou um sangue tão cheio de vitalidade. Portanto, ele deve levar uma vida muito saudável. O Hiraku a olha por um segundo. Ele diz que ela está menor do que da última vez em que ela foi transformada. A garota então responde que se ela beber mais do seu sangue, ele estará em perigo. Mas o Hiraku diz que ela pode beber o quanto quiser, porque ele não gosta de crianças. Assim, quando ela termina, a garota volta ao seu tamanho original e acompanha o Hiraku até os seus campos de cultivo, ficando surpresa com a existência de tal coisa naquela floresta. O Hiraku lhe mostra suas plantações e descobre que ela nunca tinha visto um tomate antes. Então, aparentemente, eles não são normais naquele mundo. Mesmo assim, ele faz com que ela experimente um tomate e a garota fica encantada com o sabor, sendo que é tipo um tomate, cara. Tomate é coisa ruim. Só é bom com um salzinho e um ovinho. Isso deixa o Hiraku muito feliz, pois é bom ouvir alguém elogiar o seu trabalho pela primeira vez. A Arurushi está mais curiosa sobre as outras plantações. Então, o Hiraku passa o dia mostrando os diferentes tipos de vegetais que ele plantou, passando assim uma tarde muito agradável com ela. Durante a noite, o Hiraku aprende mais sobre a garota. Por exemplo, ela se chama Arurushi e ela é uma vampira que pode usar magia. Na cabana, a Arurushi estava fazendo anotações de tudo que ela aprendeu, pois ela está pesquisando plantas medicinais e nunca imaginou que seria capaz de aprender sobre tantas novas espécies em apenas um dia. Ela conta que teve uma pequena briga com alguns nobres que estavam tentando roubar suas pesquisas e depois disso os nobres enviaram alguém muito habilidoso para persegui-la. Então ela decidiu que seria melhor ficar quieta em algum lugar até que as coisas se acalmassem. E essa é a razão pela qual ela foi para aquela floresta e também porque estar lá poderia ajudar em sua investigação. No entanto, ela descobriu mais do que imaginava e agora ela não tem ideia de quantos dias levará para ela inspecionar tudo que ela viu nos campos do Hiraku. Além disso, ela quase foi exterminada no início. Então, o lugar realmente faz jus à sua reputação selvagem. O Hiraku lhe pergunta o que ela quer dizer com reputação, o que confunde muito a Arurushi. E ela pergunta se ele realmente não sabe, mesmo depois de viver nessa floresta por tanto tempo e domar todas aquelas criaturas selvagens. No entanto, o Hiraku responde dizendo que não tem ideia do que ela está falando. E sem o responder, Arurushi muda de assunto, falando sobre a ferramenta do Hiraku, pois ela nunca viu esse tipo de magia antes. O Hiraku não fala muito sobre sua ferramenta e diz que ela é apenas uma ferramenta mágica comum. A garota comenta animada que apesar de ter vivido por tanto tempo, ela ainda tem muito a aprender. Entretanto, o Hiraku está pensativo, pois esse foi um dia cheio de surpresas e ele não consegue acreditar que conheceu Arurushi. Então ele se dá conta de que a sorte poderia não bater novamente em sua porta e por isso ele encontra a resposta para suas dúvidas e surpreende a garota ao pedir que ela fique com ele para sempre, pois ele não pode deixar que essa oportunidade escape. Arurushi se envergonha com o pedido repentino e explica que há pessoas a perseguindo e que ela é uma vampira, mas o Hiraku lhe garante que nada disso importa para ele. Ele diz que nunca foi bom em lidar com pessoas e é por isso que ele vive longe de todas, mas ele não sabe por quantos anos mais ele será capaz de lidar com isso. Por fim, Arurushi se acalma e diz que esse foi um pedido de casamento mais repentino que ela recebeu em sua vida. E o Hiraku responde dizendo que sua vida na floresta é muito solitária e então ele achou que seria uma boa ideia se ela aceitasse viver com ele. E Arurushi pergunta se ele estava falando sério quando pediu para que ela ficasse com ele para sempre. E o Hiraku se dá conta do que realmente pediu e também fica corado, deixando Arurushi levemente chateada com ele. Ela pergunta a ele se ele não estava a pedindo em casamento e o Hiraku fica nervoso e lhe diz que é exatamente o que ele quer. E então ele implora para que ela aceite. Arurushi o acalma um pouco, sorri e lhe diz que aceita o seu pedido. Isso deixa o Hiraku muito feliz e ele não pode deixar de abraçá-la para comemorar. Assim, o Hiraku e
e Arurushi começam a viver na cabana e a trabalhar juntos no campo. E depois de algum tempo, Arurushi consegue ajudar o Hiraku de várias maneiras, como por exemplo, instalando fontes de luz com magia. Ela também o ajuda a encontrar sal depois de tanto tempo, fazendo com que o gosto da comida deles melhore bastante. Um dia, enquanto ambos estavam observando o retorno das árvores frutíferas, a Sabuton soa novamente o alarme. E quando eles vão investigar, eles encontram os cães cercando uma anja, que lhes pede perdão por tê-los atacado primeiro. O Hiraku se apressa para libertá-la das teias da Sabuton. E quando a garota finalmente está livre, ela usa magia para curar seus ferimentos e restaurar suas roupas. Depois, ela faz com que suas asas desapareçam. E o Hiraku fica surpreso e comenta como é conveniente saber usar magia. Mas ele fica preocupado ao ver que Arurushi está tentando se esconder. Quando a anja vê, ela se enfurece, falando que ela deveria parar de recuar e tentar fugir. Mas quando ela faz isso, os cães a atacam novamente. E então ela não tem escolha a não ser se acalmar e ir para a cabana para ter uma conversa mais calma. Lá, as duas garotas conversam sobre como lutar contra os cães demoníacos é realmente uma sentença de morte. A anja então pergunta a Arurushi sobre o Hiraku, e ela responde com o rosto corado, dizendo que ele é o seu marido. E isso surpreende bastante a anja, pois essa é a primeira vez que ela vê Arurushi apaixonada por alguém. Ela decide se apresentar adequadamente, fazendo com que suas asas apareçam novamente e dizendo que seu nome é Tia, e ela é um anjo. O Hiraku pergunta se ela serve diretamente a Deus, mas Arurushi lhe garante que ser um anjo não é tão importante assim, e que os anjos são apenas uma raça de guerreiros com mais músculo do que cérebro. Isso ofende a Tia, que esclarece que houve uma época em que os anjos eram adorados, mas agora eles são apenas seres normais. O Hiraku lhe pergunta por que ela está perseguindo Arurushi, e ela responde dizendo que há uma grande recompensa para ela, por todos os danos que ela causou na cidade. E Arurushi se desculpa, dizendo que havia um nobre muito chato que a obrigava a fazer remédios e drogas de forma exigente. Então ela sentiu a necessidade de lhe dar uma pequena lição. A Tia reclama que não houve nada de pequeno no que ela fez, explicando que toda vez que algo a incomodava, ela começava a explodir tudo. E Arurushi finalmente admite que talvez tenha feito algo de errado, e comenta com o Hiraku que a razão pela qual ela foi parar na floresta é porque ela estava fugindo da Tia, porque essa anja maldita é um pouquinho mais forte do que ela. A Tia fica surpresa com o fato da Arurushi admitir que é mais fraca, e então Arurushi explica que ela só pôde perceber o quão fraca ela realmente é quando enfrentou os cães do Hiraku. A Tia entende imediatamente esse sentimento, pois nem mesmo ela conseguiu enfrentá-los. Arurushi então deixa de lado o assunto e não perde tempo em propor que a Tia vá morar com eles. Antes que a garota possa responder, Arurushi lhe mostra os campos de cultivo e os pomares de árvores frutíferas. Ela também apresenta a Sabuton, mas ao ver a enorme aranha, a Tia desmaia de susto. No restante do dia, ela fica ajudando Hiraku e Arurushi a colher algumas safras, e Arurushi experimentou algumas folhas de repolho frescas e também ficou encantada com o sabor. À tarde, eles terminam de colher muitos legumes e a Tia estava completamente exausta. Então, quando a noite chega, elas experimentam morangos pela primeira vez, e dessa vez elas ficam ainda mais satisfeitas com o sabor. Isso é o suficiente para convencer a Tia de que a agricultura é muito mais satisfatória do que ela esperava. Arurushi então lhe diz que está decidido e que ela viverá com eles. Então, a Tia definitivamente começa a viver ali com eles, ajudando nas plantações e até mesmo na construção, criando balizas de pedra para levantar o material pesado. Um dia, a Tia pergunta ao Hiraku se eles podem cultivar muito mais morangos, mas o Hiraku explica que mesmo que eles expandam seus campos de cultivo, eles não conseguirão dar conta de todas as plantações, pois eles já estão funcionando com capacidade máxima. Além disso, se eles cultivarem demais, talvez eles não consigam terminar de comer tudo que eles colherem. E enquanto caminhavam, eles encontram mais filhotes, pois os filhos do Kuro e da Yuki tiveram seus próprios filhos, formando uma grande família de cães. E como a cabana não será grande o suficiente, o Hiraku decide construir uma área para cães ao lado do pomar. Nesse meio tempo, vários filhos da Sabuton também partem em uma viagem, de modo que restam apenas alguns deles. A Tia também decide partir, deixando claro que ela não ficará fora por muito tempo, e deixa o local sem mais rodeios. Dias depois, ela retorna com 7 meninas, explicando que todas são elfos superiores que viviam em um vilarejo ao norte, mas a maior parte do seu povo foi exterminado depois que eles foram arrastados para uma guerra humana. E então sua raça se dispersou, e agora eles vagam pela terra em busca de um lugar para se estabelecer e chamar de lar. Por essa razão, a Tia pede ao Hiraku que as permita viver com eles também, prometendo que elas são muito trabalhadoras. Arurushi diz a ela que essa é uma boa ideia, pois os elfos superiores são uma raça muito talentosa e todas são muito jovens, e uma das elfas diz que é a mais velha do grupo, tendo um pouco mais de 400 anos, enquanto a mais nova diz que tem cerca de 300 anos. O Hiraku permite que elas fiquem ali, mas diz que elas precisam se dar bem com todos os companheiros diferentes que já vivem lá. As meninas ficam muito felizes com isso, e deixam claro que não tem problema nenhum com isso, mas também desmaiam quando veem que os companheiros são a Sabuton e os cães. Durante dias, eles trabalham na construção de um lugar novo e maior, pois todas as 7 queriam morar juntas. Felizmente, todas elas sabem mais sobre construção do que o próprio Hiraku, e com o andamento da construção, as meninas se surpreendem ao ver que o Hiraku conseguia cortar árvores gigantes
gigantes sem esforço algum. Assim, elas seguiram trabalhando juntas, e o Hirako aprendeu muito com as meninas, avançando cada vez mais na construção. Assim, depois de 10 dias, eles conseguiram construir uma casa muito maior e melhor que a pequena cabana do Hirako. O Hirako sentiu um pouco de inveja da casa delas, mas ele ficou feliz por agora conhecer as técnicas dos elfos superiores e poder reconstruir sua própria cabana. Depois que as meninas se instalam em sua casa nova, elas passam seus dias ajudando nos campos. Elas dizem ao Hirako que, como agradecimento por deixá-las morar lá, elas planejam realizar a mineração e ferraria para ele, dizendo que elas são muito boas nisso, revelando que elas aprenderam muitas coisas em todos os seus longos anos vividos vagando pelo mundo. E para começar, elas gostariam de construir uma fornalha para fundir ferro. Em pouco tempo, as meninas montam rapidamente uma barraca de ferreiro e fazem algumas coisas muito úteis para sua estadia lá. Logo, elas notam o campo de trigo e fazem pão usando seu próprio forno, o que deixa o Hirako muito animado. Enquanto estão comendo pão, o Hirako de repente se lembra de algo, e embora seja um pouco tarde, ele pergunta a Urushi se a terra em que eles estão pertence a alguém. Ela responde que não, mas que tecnicamente a floresta está sob o controle do Rei Demônio. O Hirako fica apavorado ao ouvir isso, mas a Urushi esclarece que, desde que ele não tenha recebido nenhum apoio para construir isso, não há nada com que ele deva se preocupar. E como Hirako construiu tudo sozinho, sem nenhuma ajuda, a terra pertence a ele, e é assim que funciona no reino dos demônios. Então todos continuam a viver pacificamente na floresta, e as meninas começam a comentar entre si como o Hirako é incrível, pois ele não apenas domou todos aqueles lobos infernais, mas também domou uma aranha demônio, e ele não tem ideia de que essas criaturas são extremamente perigosas. Um dia o Hirako encontra uma abelha rainha gigante que a Sabuton capturou. O objetivo da Sabuton era que o Hirako a adotasse, e embora a abelha pareça perigosa para ele, essa criatura se recusa a atacar, por conta do medo que ela tem da Sabuton. Assim, o Hirako fica com a abelha e constrói uma casinha para o seu ninho perto do pomar. Ao contrário da abelha rainha, as abelhas operárias são de tamanho normal e conseguem construir um grande ninho dentro da casa em apenas 10 dias. O Hirako também constrói um lago enorme para quando ele trouxer a água do rio pelo canal, embora ele ainda tenha que construí-lo. E como o uso de madeira no canal causaria muitos vazamentos, o Hirako usa sua onipotente ferramenta agrícola para compactar o solo perfeitamente, criando um material tão duro quanto concreto. Com toda a terra que sobrou da escavação da lagoa, o Hirako faz peças suficientes para construir o canal, e com a ajuda das elfas, ele trabalha duro para construir o canal e rapidamente, em tempo recorde, eles têm uma conexão de água com o rio para a lagoa. O Hirako também fica feliz ao ver que até mesmo os peixes estão vindo para a lagoa, pois eles não tinham conseguido nenhum antes. A Urushi fica um pouco preocupada quando vê o Hirako sozinho cozinhando os peixes da Floresta da Morte, pois ela não tem ideia se essas criaturas são seguras para comer. Então, eles deixam o Hirako prová-los primeiro para ver se é seguro. O Hirako prova o peixe e rapidamente percebe que ele tem um gostinho de salmão. Então, ele o oferece às meninas. E no fim, como todos a adoraram, o Hirako preservou os outros peixes que pegaram com sal para mantê-los armazenados. E como agora eles têm uma hidrovia construída, o Hirako diz às meninas que o seu próximo alvo é o arroz. Ele rapidamente constrói os campos de cultivo, enchendo-os de água, e todas as meninas o ajudam a plantar o arroz, enquanto os filhos da Sabuton cuidam de manter as pragas fora da área. As plantas de arroz crescem muito mais rápido do que o Hirako imaginava, então ele rapidamente colhe o arroz e o deixa secar ao sol. Quando o arroz perde toda a umidade, ele começa a descascá-lo e em seguida remolha as folhas e o material vegetal. Depois de um longo processo, os grãos de arroz estão finalmente prontos. Então o Hirako os cozinha e faz bolinhos de arroz recheados com peixe que ele cozinhou anteriormente. Esses bolinhos de arroz fazem tanto sucesso com todas as meninas que elas se esquecem até mesmo de deixar alguns para o Hirako comer. Eles continuam a trabalhar nos campos de arroz nos dias seguintes, e como o trabalho sempre acabava com todos sujos de lama, o Hirako decide construir um lugar onde todos possam tomar banho quente. A construção começou imediatamente, e em pouco tempo eles construíram fornos para aquecer a água. Logo em seguida, eles construíram uma bela área de lavagem e uma banheira muito grande com uma solução para águas residuais. E a tia recomendou o uso de slimes para fazer o descarte da água suja, pois essas criaturas se alimentam de resíduos e de matéria orgânica morta. Ela diz que eles podem purificar toda a água usada para a liberar novamente no solo, sendo os slimes praticamente máquinas de limpeza da natureza. Assim, a tia traz vários slimes e o Hirako joga em uma piscina de purificação que foi construída para os slimes do esgoto, resolvendo assim o problema do esgoto. E enquanto o Hirako estava coletando lenha, ele percebe um pequeno fungo em um pedaço de madeira, e como ele não sabe diferenciar os fungos daquele mundo, ele não sabe se pode comê-los ou não. E é nesse momento que ele tem uma ideia brilhante, e nos 2 pedaços de madeira, ele usa sua onipotente ferramenta agrícola para cultivar os cogumelos que ele conhece. Quando termina de fazer isso, ele finalmente decide experimentar o banho que construiu, e depois de mostrar às meninas como tudo funciona, ele finalmente entra na banheira depois de muito tempo sem tomar um banho assim, pois acontece que em sua outra vida, ele não podia tomar banho enquanto estava hospitalizado. Assim, ao entrar na água quente, ele estará em um ótimo estado
estado de relaxamento e completamente feliz. No entanto, seu relaxamento é interrompido quando as outras meninas entram na banheira e ele não consegue relaxar como esperava. E embora ele tenha proposto a ideia de construir uma banheira só para homens, as moças recusaram a ideia dele ter uma banheira inteira só para ele. Um dia depois, o Hiraku descobre que o seu cultivo de cogumelos foi um sucesso e decide fazer um ensopado. Mas antes disso, os cães chamam sua atenção, pois descobriram mais um grupo de elfas e as levaram para sua propriedade. Ali explica que elas viviam na mesma aldeia e que todas tinham cerca de 200 anos de idade. O Hiraku também aceita que elas vivam lá, e então todos decidem começar a construir uma casa ainda maior. Por outro lado, é revelado a gente a história dos primeiros cães que o Hiraku adotou. Eles eram um lindo casal de lobos, que foram atacados durante o tempo em que eles estavam na floresta. E embora a Yuki estivesse grávida, eles foram atacados pelo chamado Urso Lutador, o rei da floresta. Por pura sorte, ele não os comeu, mas eles ficaram gravemente feridos e por isso não puderam se casar. Eles estavam tão enfraquecidos que até mesmo a sua antiga presa os ajudou. E antes que eles percebessem, ambos chegaram ao centro da floresta, no lugar onde nem mesmo o Urso Lutador ousava pisar. Foi lá que eles encontraram o Hiraku, e eles não tinham ideia de como um humano de aparência tão fraca poderia sobreviver sozinho naquela floresta. Mas o Kuro percebeu que era tudo por causa da ferramenta do Hiraku, pois ele podia sentir um poder ilimitado vindo dessa ferramenta. E apesar de ter pensado que suas vidas já haviam acabado, o Hiraku compartilhou sua comida com eles e cuidou deles. Depois que os seus filhotes nasceram, nenhum deles queriam lutar contra ele e ambos decidiram que o Hiraku seria o seu mestre. Depois de viverem com ele por tanto tempo, eles perceberam que ele é mais do que o humano fraco que eles pensavam que era, e a sua única preocupação é a de que o Hiraku não parece entender ou ter qualquer ideia de que eles não são meros cães, mas sim monstros aterrorizantes conhecidos como lobos infernais. Ainda assim, o Kuro é muito grato por sua boa sorte tê-lo elevado a conhecer o Hiraku. Depois de vários dias, uma casa nova finalmente está pronta, sendo muito maior do que todas as anteriores, tendo até mesmo um porão incluso, perfeito para guardar alimentos e lenha. Depois de limpar todos os cantos de sua nova casa, o Hiraku decide esculpir 2 estátuas de madeira dos seus cães para colocar na entrada da casa. Quando todos estão instalados na nova casa, o Hiraku tenta preparar um novo prato que eles ainda não experimentaram. Então ele decide fazer o curry, algo que as meninas nunca ouviram falar antes. E com a ajuda da tia e da Urushi, o Hiraku coleta as especiarias necessárias para fazer o curry. Quando termina de colher o que precisava, no entanto, ele percebe que as meninas desapareceram. Então ele volta para casa e apenas uma única garota o ajuda a cozinhar. E ela explica que a Urushi e as outras garotas estão ocupadas com uma investigação. Enquanto os dois cozinham, o aroma da comida acaba atraindo as outras meninas e até mesmo os cachorros que estavam apenas observando. À noite, quando as garotas voltam, o curry finalmente está pronto. Então todos se reúnem para comer. E como era de se esperar, todos gostaram tanto que mais uma vez comeram tudo e não deixaram nada para trás. Um dia depois, todos começam a se preparar para o inverno que se aproxima, pois eles passarão a maior parte do tempo dentro de casa. Assim, o Hiraku se encarrega de guardar lenha o suficiente no porão e pede aranha cobertores extras com antecedência. E enquanto as elfas trabalham na forja e em outros projetos, a tia e a Urushi se encarregam de conservar alguns alimentos para o inverno. E como os cães não conseguem caçar muito bem durante o inverno, será necessário armazenar o máximo de carne possível. O Hiraku também cria um depósito de neve para preservar os vegetais para o inverno. E quando o Hiraku vê as moças usando magia para trabalhar, ele pensa em como seria útil poder usar magia, embora isso seja algo que somente ele não pode fazer. À noite, ele conversa com a Urushi, que explica que ele não pode usar magia sem estudá-la, mesmo que seja uma magia básica. O Hiraku admite que viu a magia ser usada com tanta facilidade que ele pensou que também poderia, mas não importa quantas vezes ele tenha tentado, ele nunca conseguiu. No entanto, o Hiraku expressa o quanto está feliz por ter a ajuda delas, pois elas são incríveis, e tudo que ele tem feito é cuidar do jardim e cozinhar. Ao ouvir isso, a Urushi o faz se sentir melhor, dizendo que ele é realmente mais incrível do que todos, pois ninguém conseguiria viver nessa floresta por tanto tempo como ele, o que faz dele o primeiro ser humano que conseguiu. E olha que os seres humanos são fracos. Quando chega o inverno, o Hiraku esculpe em madeira alguns jogos de tabuleiro, pois eles precisam de entretenimento quando ficarem dentro de casa. Depois de explicar a regra de vários jogos, a maioria das meninas começam a jogar, mostrando seu lado competitivo. E até mesmo Kuro o ajuda em alguns jogos e joga sua própria partida de xadrez contra Yuki. O Hiraku fica surpreso com o fato dos cães entenderem as regras um dos outros, e embora ache isso fofo à primeira vista, ele sente uma energia assustadora vindo deles. Até mesmo a Urushi tenta jogar contra os cães, mas ela acaba sofrendo uma derrota esmagadora. O Hiraku também tenta jogar contra as meninas e tenta se vingar pela Urushi, mas assim como ela, ele acaba sendo completamente derrotado. Então ele decide jogar um outro mini-jogo, que ele também havia construído, mas mesmo nesse jogo as meninas o derrotam. Assim eles passam o inverno juntos em um ambiente muito quente e brincam o dia inteiro. Os dias passam mais rápido do que eles esperavam, pois a neve logo derrete e a primavera chega novamente. E quando o clima fica mais
mais quente, o Hirako sai de casa para dar algumas batatas a Sabuton. Mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, eles ouvem um alarme e graças ao número de batidas, o Hirako consegue localizar a direção em que o intruso está se aproximando. Então eles olham nessa direção e veem uma enorme criatura se aproximando em alta velocidade. O Hirako pergunta o que aquilo é, e a tia esclarece muito preocupada, dizendo que aquilo é um Wyvern. A fera se prepara para atacar, então a tia e Arurushi criam uma defesa mágica. Ambas conseguem criar uma enorme barreira que protege todo o local, inclusive a grande árvore. Mesmo assim, vários pedaços de destroços não queimados caem perto dos campos de cultivo, e então as elfas fazem o seu melhor para apagar o fogo. A tia pergunta se elas devem atacar, mas Arurushi admite que não tem certeza se eles podem atravessar a barreira dessa criatura, e elas também não podem escapar, pois a fera irá os seguir. O Hirako se desespera sem saber o que fazer, e o mesmo acontece com as meninas, pois o ameaçador dragão inferior começa a avançar na direção deles. Em meio ao desespero, o Hirako diz a si mesmo que o mais importante é proteger a todos, e ao pensar nisso ele acaba transformando a sua ferramenta agrícola em uma poderosa lança. E apesar de não entender o que está acontecendo, o Hirako não perde tempo e decide usar a sua lança contra a criatura. A fera cria 3 barreiras de proteção contra o ataque, mas a lança do Hirako atravessa todas e atinge uma das asas do dragão. A lança é devolvida à mão do Hirako, que sem hesitar arremessa novamente com uma grande força, e dessa vez ele perfura o peito da criatura, a derrubando na floresta. Quando tudo terminou, as garotas ficaram sem palavras, estando completamente chocadas, e então eles decidem ir ver o cadáver dessa criatura na floresta. Ao encontrá-lo, Hirako pergunta se há muitas feras como esta por aqui, e a Arurushi responde que sim, mas somente nos lugares onde eles vivem, e que é muito raro encontrar um tão grande na floresta. O Hirako, com um olhar sério, pergunta se há alguma possibilidade de alguém ter enviado essa criatura para atacá-los, mas a tia lhe diz que isso é improvável, pois mesmo que a criatura estivesse sob o comando de alguém, essa pessoa não enviaria uma criatura tão rara e valiosa somente para checar algo na floresta. Portanto, é mais provável que tenha sido uma criatura selvagem agindo sozinha. E o Hirako chega à conclusão de que tudo não passou de um feliz e raro incidente. E apesar de ter criado uma atmosfera um tanto tensa, toda a seriedade do Hirako desaparece quando ele pergunta se eles podem comer essa fera. Pouco tempo depois, eles voltam para casa e se preparam para comer essa criatura, enquanto a tia explica que a carne dessa merda é realmente considerada uma iguaria. O Hirako prepara um bife na grelha, almôndegas cozidas no vapor e até mesmo um ensopado de vegetais feitos com a carne da cauda do animal. Para surpresa de todos, a carne acaba ficando muito macia e cheia de sabor, de modo que todos ficam satisfeitos com a refeição. Durante o jantar, Arurushi pergunta discretamente à tia se ela teria sido capaz de bloquear um ataque da lança que o Hirako usou antes, mas ela responde que nem mesmo um rei dragão conseguiria bloquear aquele ataque. Afinal de contas, com apenas um arremessar de uma lança, ele rompeu 3 camadas da barreira de um dragão inferior e depois perfurou seu peito. Então, as meninas chegam à conclusão de que tiveram muita sorte, pelo fato dos cães terem sido os primeiros inimigos que elas encontraram quando chegaram à floresta. Imagine só, ser alvejada por um golpe do Hirako, que corta árvores com apenas um golpe, e elimina criaturas inteligentes que usam barreiras para se proteger. Qualquer luta contra ele seria morte instantânea. Do outro lado da tela, nos é mostrado o castelo do Rei Demônio, no Reino Demoníaco. Lá vemos 3 dos 4 grandes generais do Rei Demônio, e eles discutem sobre o relatório que receberam sobre um dragão ter sido abatido. Nenhum deles consegue acreditar que tal fera tenha sido derrotada, pois se um único dragão se aproximasse deles, eles teriam que mobilizar todas as suas forças militares para lutar. Um deles explica que, de acordo com o relatório, o dragão na verdade era um dragão inferior, que foi atacado do chão e morto com 2 disparos. Ao ouvir isso, os outros 2 generais ficam incrédulos, chegando a entrar em pânico com a informação. Eles dizem que não têm poder para lutar contra algo assim, mas então o único homem calmo dos 3 declara que antes que o medo e o pânico comecem a se instalar entre os cidadãos, os 4 generais devem lidar com a situação. No entanto, o Landan propõe como solução a sua demissão e abandona seu cargo sem hesitar. Em outro lugar também nos é mostrado um covil enorme, onde um dragão chamado Doraemon conversa com o seu servo chamado Goose, e depois de ver aquela criatura sendo derrotada em pleno ar, o Doraemon pergunta ao Goose o que ele acha que aconteceria se ele fosse atacado daquela forma, e o Goose não hesita em dizer que aquele ataque provavelmente o eliminaria em um piscar de olhos, portanto seria tolice atacar aquele lugar. As notícias sobre o dragão que foi derrotado causam pânico em vários outros lugares, e no dia seguinte o Hirako se pergunta calmamente o que combinará melhor com a carne do dragão, e decide fazer um vinho com as uvas que possui. Uma das garotas está muito animada para ajudá-lo, pois aparentemente o vinho que existe nesse mundo é algo muito precioso que não é qualquer um que pode ter.
Depois de colher muitas uvas, as meninas as esmagam em algo que o Hiraku construiu especificamente para esse fim. E enquanto isso, o Hiraku estava encarregado de substituir os barris à medida que eles se enchiam. Os barris foram construídos pela elfa, que sabe como fazer recipientes herméticos. Seu nome é completamente desconhecido para mim, pois são tantas elfas nesse anime que eu evitei decorar o nome delas. Aceite os meus sinceros pedidos de perdão. As garotas começam a andar sobre as uvas, mas a tia acaba caindo. Por isso, as elfas propõem que elas cantem uma música que elas adoravam em sua aldeia enquanto trabalham juntas. Isso as ajuda a se sincronizar, e eles se divertem mais desta maneira, tanto que Arurushi se junta a elas, levando Hiraku com ela. Depois de muito trabalho e diversão, ao anoitecer, eles finalmente terminam com 16 barris no total. Enquanto isso, o deus do mundo os observa e mostra à deusa da agricultura o quanto Hiraku está se divertindo e pede que ela o perdoe. No entanto, a deusa da agricultura fica furiosa e se recusa a perdoar o deus, porque ele puniu por engano a alma de um humano inocente e depois o jogou na floresta mais perigosa para fingir que ele não havia feito nada. Além disso, ele deu uma réplica da lança sagrada da agricultura. O deus tenta se desculpar, dizendo que por enquanto o Hiraku a usa apenas como uma ferramenta agrícola, mas a deusa diz que ela nunca daria uma arma dessa para um humano. Mais irritada do que antes, ela diz ao deus que essa lança deve negar toda a magia e habilidade do Hiraku e drenar toda a sua vitalidade com o uso. Mesmo assim, o deus diz que o Hiraku está bem, graças às habilidades de recuperação super rápidas e ao corpo saudável que ele lhe deu. Apesar disso, a deusa exclama para o deus que, como punição, ele terá que ficar sentado em um lugar fixo por 300 anos. De volta ao Hiraku, depois que a Sabuton soa o alarme, ele encontra mais uma pequena garota vampira na floresta. Arurushi fica surpresa ao vê-la e a reconhece como sua irmã, e depois de ouvir que a infame anja assassina estava perseguindo Arurushi, ela decidiu segui-la até lá. Mas o Hiraku lhe diz que a anja já havia encontrado Arurushi antes dela e que ela poderia relaxar e ficar com eles por um tempo. A Flora olha para ele e comenta que acha difícil acreditar que ele seja o marido de sua irmã, pois algo nessa história não bate certo com a realidade. Mas quando ela sente o olhar frio de sua irmã, a Flora se assusta e retira tudo o que disse. E Arurushi deixa claro para ela que o Hiraku está no comando desse lugar e que ele é o mestre de todos aqueles lobos infernais que ela viu, além do fato dele ter derrotado um dragão sozinho. A Flora então entende tudo rapidamente e pede desculpas pelo seu comportamento rude, e o Hiraku pede a ela para não se preocupar. Mas mudando de assunto, o Hiraku se volta para o Kuro e pergunta se eles realmente são lobos. Em resposta, o Kuro late para ele, e o Hiraku também lhe pergunta o que significa a parte de infernal. O Kuro então começa a liberar uma enorme chama vermelha do seu focinho, e o Hiraku bate palmas como se o lobo infernal tivesse feito apenas um truque. E Arurushi, ao ver isso, não consegue acreditar no fato do Hiraku ter vivido com esses lobos infernais por tanto tempo sem realmente saber que eles eram criaturas sinistras. Afinal de contas, esses lobos são bestas mágicas bastante conhecidas. À noite, o Hiraku prepara um belo jantar para Flora como pedido de desculpas pelo que o Kuro e os outros lobos a fizeram passar. Como era de se esperar, ela ficou encantada com a comida, assim como Arurushi no início, e ela começa a notar muitas coisas para suas pesquisas. Após alguns dias de permanência no local, a Flora parte com bastante pressa e entusiasmo para fazer os preparativos para o casamento de sua irmã. Um mês depois, ela retorna, trazendo consigo uma série de criadas pertencentes a uma raça de ogros. Uma delas se apresenta como An, a representante de todas as empregadas, e ela promete servir o Hiraku, realizando qualquer desejo dele. O Hiraku esclarece que elas não precisam ser tão formais, e pergunta a Flora sobre os animais que elas trouxeram. A Flora lhe diz que são vacas normais, dizendo que ela fez questão de trazer vacas que produzem leite. O Hiraku então se anima, dizendo que agora eles podem fazer manteiga e queijo. Depois disso, enquanto todos vivem suas vidas, a tia percebe que já existem várias raças vivendo aqui em um grande número, enquanto ela é a única da raça dos anjos. Isso a desanima, então ela se aproxima rapidamente do Hiraku e o avisa de que ela irá embora por um tempo. Pouco tempo depois, a tia retorna com 3 anjos blindados, de aparência séria e com armas grandes. Ela também trouxe um grupo de homens largatos, cujo representante se chama Daga, e ele traz uma galinha em uma gaiola. E o Hiraku, um pouco desconfiado, pergunta se a galinha cospe fogo, mas a tia lhe garante que a galinha que ela trouxe só põe ovos. O Hiraku lhe agradece, dizendo que os ovos são muito importantes para fazer bolo, o que acaba deixando as meninas muito felizes. Graças a todos, o lugar onde eles vivem se tornou muito mais civilizado. As empregadas, por serem profissionais, são responsáveis pela limpeza dos quartos e por manter a casa limpa. Além de tudo isso, elas também cozinham, mas elas não sabem fazer mais do que uma simples comida. Assim, o Hiraku ensina todas as empregadas os métodos culinários que ele conhece, e todas elas se interessam bastante pela culinária, e em pouco tempo elas aprendem a preparar pratos mais elaborados. Por outro lado, as 3 anjas que a tia trouxe com ela são responsáveis agora por patrulhar diferentes regiões da floresta, se certificando de ficar de olho até no menor movimento. E isso se deve ao fato de que após o ataque do dragão, a tia decidiu que o Hiraku não deveria ser a única proteção de todos. Enquanto isso, os homens largatos cuidam das tarefas que necessitam o uso de força, e graças a eles, o trabalho está
progredindo ainda mais rápido do que antes. O Hiraku pensa em todas as pessoas que vivem lá e percebe que ele não consegue nem mesmo contá-las. Nesse momento, ele recebe a informação de que mais garotas elfas vieram para morar com ele. Ao ver tantas moças, o Hiraku pergunta a elas se elas não trouxeram nenhum homem, mas é explicado que na verdade não haviam homens sobrevivendo com elas. Mesmo assim, a elfa lhe garante que está tudo bem, pois em breve os elfos machos podem acabar aparecendo. E sem lhe fazer nenhuma pergunta, o Hiraku lhe deseja sorte e decide não perguntar como elas farão para que um macho apareça. Alguns dias depois, o Hiraku reúne todos os diferentes representantes de todas as raças e lhe diz que quer inventar um nome para o lugar onde eles vivem. Ele explica que no início esse lugar era apenas a sua pequena cabana com alguns campos de cultivo, mas depois eles começaram a fazer várias casas e as pessoas começaram a se mudar para lá. Portanto, agora o lugar é como uma aldeia e é por isso que ele quer lhe dar um nome. A líder dos ogros sugere dar a essa aldeia o nome da floresta em que ela está localizado, e o Hiraku acha que essa é uma boa ideia, mas quando ele ouve que essa floresta se chama Floresta da Morte, ele descarta completamente a ideia, senão a aldeia deles terá um nome muito assustador. Uma outra pessoa então sugere de chamá-la de Cidade da Morte, mas isso soa ainda pior, então essa ideia também é descartada. Finalmente a Sabuton levanta a pata e aponta para um certo local. Sem entender muito bem, o Hiraku olha para o local e percebe a grande árvore que sempre esteve ali. Essa árvore o deu abrigo e o guiou evitando que ele se perdesse, por isso ele decide oficialmente chamar esse lugar de como a Aldeia da Grande Árvore. À noite, o Hiraku revela o nome na frente de todos os habitantes do vilarejo e faz uma grande festa para comemorar o primeiro lote de vinho que eles produziram no vilarejo. Todos ficam animados e começam a chamá-lo de prefeito, mas o Hiraku diz que isso é algo que eles decidiram juntos mais tarde. Mesmo assim, Arurushi diz ao Hiraku que somente ele pode ser o prefeito, e quando ela diz isso, todos concordam, e o Hiraku aceita esse cargo com muita alegria e decide aproveitar a vida que levou até aquele momento, dando o melhor de si como prefeito desse vilarejo. E assim, a aldeia continua a avançar, e como prefeito, Hiraku apenas continua a trabalhar como sempre fez. Um dia ele ouve o alarme da Sabuton, e rapidamente um dos anjos que fazem a patrulha vem informá-lo da presença de um mensageiro do reino dos demônios. A tia e Arurushi acompanham o Hiraku para ver esse mensageiro e encontram o Bicel, que se apresenta e diz que eles gostariam de ter uma audiência com a pessoa responsável pelo local. O Hiraku se apresenta como prefeito, e o Bicel lhe dá um presente para comemorar aí o encontro. Em seguida, ele informa que tem uma mensagem do Rei Demônio, que gostaria de discutir sobre a propriedade que ele construiu no Reino dos Demônios. O Hiraku se lembra do que Arurushi lhe contou sobre o Rei Demônio, e deduz que eles querem que eles paguem um tributo por todo o tempo que eles viveram naquelas terras. Depois de pensar um pouco sobre isso, o Hiraku finalmente toma coragem e finalmente assume suas funções como prefeito. Então ele diz ao Bicel que se o Rei Demônio estiver disposto a aceitar que eles vivam nessa terra, ele estará disposto a oferecer uma parte da sua colheita como pagamento de imposto, oferecendo aí uma taxa de 10% ao Rei Demônio. Ao ouvir isso, o Bicel fica surpreso e o Hiraku se preocupa, pensando que talvez o valor fosse muito baixo. Mas, para a surpresa do Hiraku, o Bicel somente pergunta se é realmente isso que ele quer. O Hiraku responde que sim, e esclarece que gostaria que eles viessem receber o pagamento todo ano antes do inverno. O Bicel concorda, finalizando um acordo muito mais rápido do que o Hiraku estava esperando. O Hiraku assina um acordo afirmando que o imposto a ser pago será de 10% da sua colheita total a cada ano. No entanto, isso se limita ao que eles cultivaram nos campos. Portanto, ele não vai dar a eles nenhum leite, ovos, mel ou álcool que eles produzirem. E se a população do Reino dos Demônios estiverem interessados em qualquer coisa que eles tenham ali, eles terão que realizar negociações comerciais. E como Hiraku sentiu que ele foi muito agressivo com as negociações, ele acaba dando um presente ao Bicel antes de se despedir. Arurushi também o elogia por fazer isso e diz que agora, como eles pagam impostos, eles estão tecnicamente sob a proteção do Rei Demônio. A tia comenta como é impressionante a taxa de 10% que eles vão pagar, já que normalmente a taxa deve ser de 50% ou de 60%. A Ann também menciona que a ideia deles virem cobrar impostos todos os anos foi uma decisão muito boa, porque isso os obriga a reconhecer oficialmente a sua residência lá. E se eles vierem cobrar impostos uma vez por ano, eles não poderão medir com precisão tudo que eles realmente produzem. Em outras palavras, eles praticamente compraram a proteção do Rei Demônio com um imposto real menor do que 10%, tendo ainda a possibilidade de sonegar imposto. Arurushi então se anima, porque além de tudo isso, o Bicel lhes deu um medicamento todo poderoso que funciona se for aplicado diretamente em uma ferida, algo aparentemente muito valioso. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, os generais conversam com o Bicel e não conseguem acreditar que o povo da Grande Árvore acabou se submetendo às forças militares deles, apesar deles terem força para derrotar um dragão. O Landan também não consegue acreditar e diz que eles devem ter algum motivo oculto. O Bicel deixa claro que ele tinha a mesma suspeita, mas que mesmo assim ele não tinha escolha a não ser aceitar os termos deles. Afinal de contas, a princesa vampira e o anjo da aniquilação estavam ali com o prefeito. O homem fica chocado ao ouvir isso e pergunta com medo se ele está se referindo à grande sábia Arurushi e ao mais forte de todos os anjos. E o Bicel confirma isso e esclarece que isso não é tudo, e que também havia um exército de elfos superiores e um bando de lobos do inferno.
cima, e que o grupo que o levou até o prefeito foi um trio de anjos assassinos, algo que o levou a pensar que a sua vida estava acabada. E apesar de tudo isso, o prefeito sugeriu que eles ficassem sob a proteção do Rei Demônio, algo que ele não podia recusar, caso ao contrário, eles teriam se tornado uma força inimiga. Os generais começam a tremer de medo, mas a sua atenção é atraída pelo presente que o Hiraku lhes deu. Quando o abrem, eles veem algumas maçãs, que são frutas que eles nunca haviam provado antes, e eles são os primeiros a experimentá-las, e ficam surpresos com o sabor delas. No entanto, a atenção do oficial é atraída para a teia enrolada nas maçãs, e aterrorizado, ele percebe que ela pertence a uma grande aranha demoníaca, uma criatura perigosa que os reis demônios anteriores já combateram. Ao ouvir isso, um dos homens se levanta novamente e sai dizendo que vai se demitir. Por outro lado, em pouco tempo, o povo da Grande Árvore recebe uma outra visita do único e verdadeiro governante dos dragões. O grande dragão abaixa a cabeça em sinal de respeito, enquanto seu assistente dá ao Hiraku um presente dele, que é uma espada elegante que parece ser de grande valor. O Hiraku lhe agradece, mas pergunta o motivo de sua visita, e o Gus explica que o seu mestre tem a sua guarda localizada ao sul desse lugar, e apesar da distância, ele os considera vizinhos. Por isso eles decidiram conhecer melhor os seus vizinhos, fazendo uma espécie de saudação formal. O Hiraku então os convida para entrar, de modo que o enorme dragão assume a forma humana e fica nervoso. No entanto, Doraemon relaxa completamente, dizendo que o lugar é ótimo e que sua bebida também é, então ele planeja ficar lá. No entanto, seus companheiros dizem ao Doraemon que ele não pode fazer isso, pois muitas pessoas ficarão furiosas se ele não proteger o seu lar. Logo depois, os dois saem com maçãs como presente que o Hiraku lhes deu. Depois de receber visitantes inesperados, o Hiraku pensa em como o povo da Grande Árvore lidará com os visitantes. Em alguns dias, o Hiraku decide construir uma casa de hóspedes para os visitantes, pois ele não se sente à vontade para convidá-los para sua própria casa. Os elfos constroem uma casa grande com a capacidade para 30 pessoas, pois é provável que eles recebam grandes grupos de visitantes, e para não assustá-los, as elfas fazem um sino para Sabuton. Sino esse que deve ser usado para informar se a pessoa que está visitando eles é apenas um visitante comum ou se é um inimigo. Elas também montaram um grupo de boas-vindas com várias pessoas para ficar de olho nos visitantes, caso um inimigo tente se infiltrar fingindo ser um visitante. Enquanto isso, a Flora vai se encarregar de vigiar os visitantes que ficarem lá até o anoitecer, pois ela é uma vampira e não tem problemas em ficar sem dormir por vários dias. Toda a preparação é colocada em prática mais cedo do que o esperado, pois logo depois eles recebem a visita de um grupo de homens-fera. Um deles deixa claro que deseja estabelecer relações com o povo da Grande Árvore, e depois de recebê-los adequadamente, eles ouvem o que os visitantes têm a dizer. O grupo explica que sua aldeia tem tido problemas ultimamente, e que o comércio entre eles se tornou instável. Por essa razão, eles estão procurando alguém novo para negociar, e foram até lá porque ouviram falar de um vilarejo que fechou uma parceria com o Rei Demônio. No dia seguinte, o Gulf conversa com o Hiraku. Ele diz que eles têm produtos feitos com minério que extraem de sua aldeia. Esses produtos incluem pinturas, pradaria, vidros e outras coisas que eles gostariam de trocar por comida, e diz que quer tudo o que eles estão dispostos a lhe dar em troca de suas colheitas. Assim começa sua relação comercial com o povo Flower. Depois disso, o Hiraku convence o Doraemon em levar todos eles e carregar as mercadorias em troca de um galão de vinho. Alguns dias depois, eles retornam da aldeia de Yador após terem trocado tudo, e é relatado ao Hiraku que o prefeito da aldeia de Yador perguntou se alguém do seu povo poderia vir morar na aldeia da Grande Árvore. No total, são cerca de 20 mulheres, e como eles ainda precisam de mais pessoas para trabalhar, o Hiraku aceita receber essas pessoas, mas com a condição de que eles enviem pelo menos 2 homens jovens, já que a população da Vila da Grande Árvore é quase composta apenas por mulheres, e o Hiraku não suporta ser o único homem. Dias depois, as moças da aldeia de Yador chegam, mas quando elas apresentam os rapazes que elas trouxeram, o Hiraku percebe que houve um mal-entendido, pois os 3 jovens são crianças pequenas, e o Hiraku não tem escolha a não ser recebê-los em sua aldeia. Em pouco tempo, os novos habitantes se adaptam à aldeia, embora algumas novas meninas ainda desmaiem ao ver a Sabuton e os lobos. O Hiraku percebe que um deles está usando magia, e se dá conta de que absolutamente todos ali podem usar magia, inclusive os lobos e a Sabuton. Mais uma vez, ele comenta que é o único que não pode fazer isso, mas a Senna, uma das novas garotas, tenta animá-lo, dizendo que os meninos também não podem usar magia, pois eles ainda não aprenderam. O Hiraku pensa consigo mesmo que até mesmo as crianças o superarão em pouco tempo, mas ele ainda se concentra nas coisas que pode fazer. De repente, o som de uma explosão e um tremor o distraem, e em pouco tempo a Gramária aparece e o informa de que um urso lutador e uma víbora sangrenta estão lutando na área norte da floresta. O chão está tremendo cada vez mais forte, o que preocupa a Gramária, porque se eles continuarem assim, eles podem afetar a cidade e seria muito perigoso se envolver sem um plano. O Hiraku pensa calmamente e depois de alguns segundos, ele pergunta a Gramária se essas criaturas que estão lutando são comestíveis. A Anja diz que sim, e apesar do perigo aparente, ele simplesmente diz que sempre quis saber o gosto da carne de um urso. Ao chegar lá, ele encontra uma cobra gigante, lutando contra o enorme urso, rei da floresta. A Gramária propõe que eles busquem ajuda imediatamente, mas o Hiraku lhe diz que
eles podem abatê-los rapidamente. A Anja obedece e assim o Hiraku derrota facilmente as feras com a sua lança. E ao ver o cadáver do enorme urso que ele atacou, o Kuro fica olhando para ele, aparentemente atônito, ao perceber o grande poder do Hiraku. As três anjas também estão completamente incrédulas, pois nem mesmo elas conseguiriam derrubar tal monstro com um único ataque. Ao voltar para casa, o Hiraku prepara um ensopado com a carne de urso e usa vinho. Ele frita a carne da cobra, que acaba ficando com gosto de sapato mofado. Em seguida, um grupo de idosos, liderados por um homem chamado Donovan, chegam como visitantes, e é exatamente por isso que eles gostariam que ele compartilhasse um pouco do seu vinho com eles. Em troca, eles podem fazer álcool usando outros produtos que o Hiraku tem em seu campo, pois eles passaram a vida inteira estudando a produção de álcool e tem a tecnologia necessária para fazer isso. Isso acaba sendo o suficiente para convencer as moças, e em pouco tempo, o Donovan e os seus homens começam a trabalhar imediatamente na produção do álcool. Depois de todo o processo, o Donovan dá um pouco de uísque de milho recém-destilado para o Hiraku, que fica surpreso ao ver como essa bebida é forte. Depois de algum tempo, Donovan e os seus homens acabam ficando na cidade, trabalhando como cervejeiros. Então, o Hiraku é obrigado a dar uma festa em comemoração à criação do novo álcool. Até mesmo Doraemon comparece e acaba se embriagando como sempre. Dias depois, a Sabuton soa o alarme, e o Hiraku se prepara para atacar com sua lança. Ele rapidamente vê um dragão de aparência hostil se aproximando rapidamente, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o Doraemon tira o dragão do caminho. No entanto, um terceiro dragão aparece voando diretamente para o Hiraku, que não tem escolha a não ser atacar. O seu primeiro ataque erra por pouco, e então ele se prepara para lançar o seu segundo ataque. Mas antes que ele possa fazer isso, o Gussie aparece na frente dele, exclamando para que ele pare. Logo em seguida, o Doraemon aparece em sua forma humana, junto com a Graphalon, que no caso é a sua esposa, e a sua filha, chamada Lastimon. É explicado que o fato do Doraemon estar sempre fugindo para ir à aldeia da Grande Árvore aparentemente levantou suspeitas em sua casa, pois ele sempre ia para a aldeia com todos os tipos de presentes valiosos e acabava passando a noite dormindo na pousada para não voltar para casa bêbado. Quando o mal-entendido é esclarecido, a esposa e a filha do Doraemon pedem desculpas ao Hiraku. Logo depois, a filha dragão está conversando sobre como a aldeia do Hiraku é ameaçadora. A esposa do Doraemon comenta que ela nunca pensou que conheceria alguém que tivesse força suficiente para explodir a cabeça deles, e a Lastimon concorda, pois a sua mãe não foi capaz nem mesmo de se defender do ataque do Hiraku e teve que se esquivar. E a sua mãe lhe diz que ela só conseguiu se esquivar graças à aranha, que é uma velha amiga dela. Mas se a aranha não tivesse atirado do caminho naquele momento, ela provavelmente não estaria mais viva. E como ela não pode ignorar esse tipo de poder, a esposa do Doraemon diz a Lastimon que ela terá que viver com o Hiraku por um tempo. E isso é para garantir que o poder daquele humano nunca se volte contra eles. Sem poder discutir, a Lastimon se torna uma habitante da Vila da Grande Árvore, já que o Hiraku nunca teve problemas em aceitar um reforço em sua vila. A Lastimon se apresenta de forma um tanto nervosa, pedindo para ser chamada de Last e perguntando o que ela deveria fazer. Em pouco tempo, ela começa a trabalhar na aldeia, mas devido à sua força monstruosa de dragão, quase tudo que ela faz acaba em desastre. Mas depois de pensar um pouco, o Hiraku consegue um emprego perfeito para a garota e deixa a Lastimon encarregada de cuidar das relações diplomáticas da cidade. Isso ocorre porque todos têm medo dos dragões, cujo poder, conhecimento e sabedoria são incríveis, e é exatamente por isso que dar esse cargo para Lastimon funcionou perfeitamente, pois quando aquele servo do Rei Demônio foi à aldeia para comprar laranjas, ele acabou comprando muitas frutas por conta da Last, pois ela o intimidou sem nem mesmo tentar. O Bessel retorna ao castelo do Rei Demônio e informa aos outros generais que a aldeia da Grande Árvore agora tem dragões, e por causa do poderio militar que está crescendo naquela aldeia, eles precisam e devem ficar de olho neles, tomando cuidado para não serem descobertos, ou eles podem considerar isso um ato de agressão. O Bessel elabora um plano e logo ele decide deixar a sua filha, a Frauren, morar na aldeia, para investigar se o povo da Grande Árvore pretende dominar o mundo. E embora a garota estivesse confiante de que isso não seria nada demais, ela logo se dá conta do enorme poder militar que a aldeia tem e abandona toda a sua confiança. Mesmo assim, ela decide continuar trabalhando na aldeia e se torna uma amiga da Lastimon em pouco tempo. Quando chegou o outono, todos apreciam mais a comida, e em um certo dia, após comer um ensopado com as meninas, o Hiraku menciona que seria muito melhor se eles pudessem comer frutos do mar. Isso chama a atenção de todas as garotas, e elas logo perguntam o que ele quer dizer com frutos do mar. E o Hiraku explica que está falando de coisas como o bacalhau, caranguejo ou a baleia da mãe delas, porque com esses e outros ingredientes, eles poderiam fazer um ensopado muito melhor. A Flora começa a investigar o que ele disse, enquanto a tia se pergunta se os caranguejos podem realmente ser comidos, pois eles são muito duros e selvagens. E apesar de todas as dúvidas, a empolgação leva a melhor e elas se mobilizam imediatamente. E a ideia atual a ser colocada em prática é a de ir até uma cidade portuária, que existe dentro dos limites do Reino Demoníaco, ao sul da cidade, onde o comércio de produtos do oceano é feito com bastante frequência. Assim, eles poderiam conseguir o peixe de lá. No entanto, seria necessário pedir a ajuda de um comerciante, e a Last se oferece para levá-los até lá. E então, os dois partem imediatamente. 3 dias depois, eles retornam com Michael, o presidente da empresa Goron. Depois de se apresentar
apresentar ao Hirako, ele lhe mostra todos os produtos marinhos que trouxe da cidade. O homem é bastante direto em sua visita e deixa claro que o seu objetivo é sugerir mais oportunidade, dizendo que o seu objetivo é fazer com que eles adorem os seus produtos e façam mais negócios com eles. Além disso, ele se propõe a se tornar o fornecedor oficial do governo e distribuir os produtos da Vila da Grande Árvore, o que significa que ele quer cuidar de todo o comércio deles com o mundo exterior, pois ele pode obter muito mais valor trocando os valiosos produtos que eles produzem. A tia e a Arurushi se encarregam de dar uma olhada na lista de produtos que a empresa do Mashle comercializa, e depois de discutir várias questões importantes, o Mashle volta para sua cidade natal, recebendo uma carona da Last. O Hirako comenta que o Mashle parece ser um negociante muito habilidoso e que ele pode ser realmente um grande trunfo em suas negociações, especialmente se eles acabarem obtendo mais lucro com as negociações. E embora ele pareça ser um comerciante muito habilidoso e calmo, quando ele se afasta o suficiente da aldeia, o Mashle mostra todo o medo que ele estava escondendo. No entanto, ele está muito feliz por ter sobrevivido e conseguido terminar o seu negócio com aquele grupo assustador. Mesmo tendo medo de retornar àquela vila, ele sabe que ele fez o melhor negócio de toda a sua vida. Depois de tudo isso, Hirako e as meninas finalmente experimentam os frutos do mar de verdade, que acabam sendo muito bons. E o Hirako pensa em pedir camarão ou lula da próxima vez. Algum tempo depois, pela terceira vez, um dragão ataca o vilarejo e o esquadrão dos Três Anjos não conseguem detê-lo. Então o Hirako observa o dragão com bastante atenção, imaginando se ele poderia estar relacionado ou não ao Doraemon. Mas o dragão fica parado por alguns segundos sem fazer nada e apenas olha para o Hirako e em seguida lança um rastro de fogo na floresta, mostrando seu poder e praticamente o desafiando. O Hirako então usa sua lança e em poucos segundos ele derruba o dragão, fazendo-o cair na floresta. Quando ele vai investigar, ele encontra uma garota que admite a derrota e se rende despreocupadamente. O Hirako pergunta por que ela queimou a floresta, mas a garota não consegue pensar em nenhuma desculpa. No entanto, o Doraemon parece preocupado e pede desculpas ao Hirako, explicando que ela é a Hakuren, sua irmã mais velha. A Hakuren diz que toda a culpa é do Doraemon, pois ele disse que daria a Last como esposa do prefeito dessa aldeia, e então ela resolveu o atacar, pois ela queria ver por si mesma com que tipo de pessoa Last se casaria. O Doraemon então grita dizendo que ele provavelmente disse isso quando ele estava bêbado, o que não surpreende o Hirako. O Hirako então pergunta se ela não poderia tê-lo visitado normalmente, mas a Hakuren responde que queria brincar um pouco com ele, já que todo mundo fala sobre como ele é forte. Além disso, ela queria desabafar um pouco sua frustração, pois não consegue acreditar que a sua sobrinha, sendo 900 anos mais nova que ela, encontrou um marido antes dela. Mas o Hirako não quer saber das suas frustrações e a repreende, dizendo que embora ela queira brincar, ela não pode causar problemas para eles e para as pessoas dessa vila. Depois de ser repreendida, a Hakuren não tem escolha a não ser limpar a bagunça que ela fez. Alguns dias depois, a Hakuren se adapta facilmente ao vilarejo e come casualmente com o Doraemon, como se eles estivessem em sua própria casa. A Last pede desculpas pelo comportamento de sua tia, pois isso está lhe causando muitos problemas, mas o Hirako lhe garante que não há motivo para ela se preocupar. Depois de comer, a Hakuren diz que ouviu dizer que existem muitos jogos de tabuleiros divertidos nessa vila, e por isso ela pede ao Hirako para participar de alguns jogos. E é claro que o Hirako decide jogar Mahjong, mas a pedido de todos os dragões, eles fazem uma aposta de que o perdedor terá que tirar uma peça de roupa como punição. Ao ver a perigosa competitividade dos dragões, o Hirako fica preocupado e tem a sensação de que tudo dará errado. Logo depois, a sua preocupação aumenta quando ele percebe que os dragões realmente odeiam perder, o que os leva a iniciar um jogo muito sério de Mahjong. Depois de vários jogos, as preocupações do Hirako se tornam realidade, pois ele é o único que perdeu bastante para ficar com apenas uma peça de roupa. Infelizmente, ele acaba perdendo o último jogo e é forçado a ficar nu. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, os generais também estão preocupados, pois eles receberam informações de que o antigo dragão Hakuren foi visto na Vila da Grande Árvore. Portanto, agora eles têm poder o suficiente para conquistar um país. É perguntado ao rei se eles vão ficar parados sem fazer nada, mas o Rei Demônio Galgardo não está nem um pouco interessado no assunto e comenta com Bissell que a sua filha tem estado de mau humor ultimamente, já que ela não lhe disse nada o dia todo, além de um bom dia. Por isso, ele teme que ela esteja em sua fase rebelde. Um dos seus generais tenta voltar ao assunto e o adverte, dizendo que ele precisa se concentrar na preparação de suas forças militares imediatamente. Mas quando esse homem tenta falar com Landa, é descoberto que ele fugiu, deixando apenas sua carta de demissão meio escrita. Por outro lado, depois de atacar a aldeia da Grande Árvore, a Hakuren decide ficar e, como é boa nisso, ela acaba se tornando a professora da aldeia, ensinando leitura, escrita e matemática. Um dia, algumas mulheres lâmias visitam o vilarejo, levando tesouros e pedindo que suas vidas sejam poupadas. Elas explicam que, em algum momento, os filhos do Kuro decidiram limpar uma masmorra que encontraram no meio da floresta. As moças foram forçadas a fugir rapidamente de suas casas. Embora os lobos não soubessem o que estavam fazendo, eles lhe causaram muitos problemas. E então o Hirako decide trocar gemas preciosas que as lâmias extraíram por algumas de suas colheitas. O Hirako diz a elas que gostaria de continuar negociando com elas. E muito feliz com tudo isso, as meninas voltam para suas casas originais. Depois disso, as lâmias formaram um ser
serviço de delivery e começaram a transportar os produtos comerciais da aldeia, tornando-se vizinhas confiáveis. E com isso, o aumento do comércio com outras cidades e áreas acaba atingindo um novo patamar. Então, Hirako decide plantar ainda mais coisas. Por outro lado, em um castelo, 3 garotas conversam sobre o poderio militar que o povo da Grande Árvore está acumulando, acreditando que as pessoas do vilarejo da Grande Árvore estão planejando algo muito ruim. Elas dizem que provavelmente eles estão convencendo a Frauren a ficar lá, para que eles possam usá-la como refém. Portanto, essas 3 pessoas imundas pedem à princesa que comece a reunir suas tropas imediatamente, antes que seja tarde demais. A princesa concorda, dizendo que eles devem derrotar aqueles imundos e salvar a Frauren. Enquanto isso, a Frauren estava trabalhando tranquilamente em seu escritório, pois ela se tornou a responsável pelas contas da aldeia. O seu pai a visita e logo depois a informa que a filha do rei demônio, a princesa Yuri, está reunindo tropas e se preparando para uma campanha militar. A Frauren fica surpresa e pergunta por que a princesa faria uma coisa tão absurda. E o Bessel explica que desde que ela partiu, alguns dos seus seguidores se aproveitaram para encher a cabeça da princesa com meias verdades. E por seguidores, ele realmente quer dizer as 3 filhas de pessoas muito importantes, que de acordo com a Frauren, devem ser aquele trio de idiotas politicamente poderosos. O Bessel revela que o local que eles planejam atacar é a aldeia da Grande Árvore, e a Frauren se irrita, dizendo que eles deveriam saber o quão ridiculamente poderosa é essa aldeia. Afinal de contas, ela enviou diversos relatórios. No entanto, seu pai explica que os relatórios pareciam ser tão ridículos que eles estavam começando a parecer irrealistas, e embora tenha tentado fazer com que o rei demônio parasse tudo isso, ele é muito brando com sua filha, então ele não fez nada. O Bessel diz que as tropas da princesa se mobilizarão no dia seguinte, e suas forças contam com 300 homens. Ele deixa claro para Frauren que ela não pode deter a princesa sozinha, pois se ela fizer isso, ela será considerada uma inimiga do reino demoníaco. Portanto, é melhor que eles peçam alguém da aldeia para derrotar as forças da princesa, pois assim eles desistirão e voltarão para casa. No entanto, eles também não podem deixar que todos saibam dessa situação, pois tudo isso pode acabar com o reino demoníaco sendo destruído. Então, basicamente, a Frauren tem que mostrar às tropas as diferenças entre o poder militar sem realmente mobilizar as forças do povo. Portanto, no dia seguinte, as donzelas se encarregam de demonstrar sua força monstruosa aos soldados da princesa, criando caos, sem esforço. Em segundos, absolutamente todos os soldados se rendem aterrorizados, implorando para que suas vidas sejam poupadas. Depois de testemunharem isso, as 3 garotas que começaram tudo aparecem na aldeia. Lá, a Frauren explica ao Hirako que elas deveriam morar na aldeia, e ela faz isso de uma forma ameaçadora. E as garotas dizem que fariam qualquer coisa para viver ali, dizendo que elas vão trabalhar como se suas vidas dependessem disso. Além das 3 garotas, a princesa Yuri também aparece, mas a Frauren omite o fato de que ela é filha do rei demônio e não conta ao Hirako, dizendo que ela não é alguém que precisa de um tratamento especial e que ela deve ser colocada para trabalhar enquanto estiver aqui. O Hirako então pede a Frauren que lhe mostre a aldeia, e quando ele a deixa sozinha, a Frauren avisa que se elas trabalharem de forma honesta, o seu ataque inicial à aldeia será perdoado. E depois de mostrar os arredores, o trio de moças nobres fala sobre o quão ridículo é pessoas tão importantes como elas terem que ficar em um lugar que fica no meio do nada. Então, durante a noite, as 3 tentam fugir, mas elas desmaiam de medo ao ver os lobos infernais e um dos filhos da Sabuton. Depois de várias tentativas frustradas, elas desistem completamente e ajudam a Frauren com a montanha de trabalho de escritório que ela tem que fazer, tornando-se as moças da prefeitura. Enquanto isso, depois de conhecer bem o vilarejo por alguns dias, a princesa Yuri fica muito surpresa, dizendo que não consegue acreditar que exista um mundo assim fora do reino demoníaco. Ela admite que sempre foi muito ignorante sobre o mundo exterior, chegando ao ponto de tentar trazer guerra e conflito para um povo tão pacífico e maravilhoso. Durante vários dias, a princesa e as moças do conselho da cidade passaram a maior parte do tempo ajudando a cultivar as plantas e trabalhando nas atividades da aldeia, socializando com as crianças e os moradores do vilarejo. Depois de algum tempo, a princesa Yuri finalmente vai embora, dizendo que aprendeu muito durante a sua estadia, pelo que ela é muito grata. Por outro lado, as moças do conselho da cidade ficam para trás, porque depois de tanto tempo elas ficaram encantadas com a comida da aldeia e com os outros benefícios que elas têm. Então elas decidem ficar com a desculpa de que tem muitas coisas para aprender e ainda tem muito trabalho a fazer. Após a partida da Yuri, finalmente chegou o momento das colheitas pré-invernais, e como resultado eles colheram tantas coisas que os vegetais nem mesmo cabiam no armazém. Por conta disso, a Last pergunta se ela pode levar algumas colheitas para o seu pai, o que o Hirako concorda, sem problemas. A Hakuren então pergunta se ela também pode levar algumas colheitas para o seu pai, mas por pura curiosidade, ele pergunta quem são os pais dela. Então, eles descobrem que os pais da Hakuren são os dragões temidos, que vivem separadamente no norte e no sul, conhecidos como sendo ambos os dragões imperadores do norte e do sul. A Hakuren parte para levar as colheitas para os seus pais, enquanto a Last leva para os dela. Depois disso, a Last segue para a cidade para deixar as colheitas que serão enviadas para lá. Enquanto estava lá, ela recebe um pedido para exterminar um monstro que está atrapalhando o comércio local. O monstro acaba sendo um tipo de peixe que o Hirako havia mencionado antes. Então a Last se empolga
e derrota o monstro com facilidade, e depois leva ao Hiraku um pouco de carne dessa criatura, que lhe foi dada como agradecimento por ter derrotado o monstro. Por outro lado, quando a Hakurin retorna, ela traz um grupo de elfos da montanha que queriam se mudar para essa vila. O líder do grupo explica que eles normalmente vivem nas montanhas, mas ultimamente têm tido dificuldades para encontrar comida. O Hiraku não precisa ouvir mais nada e imediatamente começa a pensar em um plano para ver onde eles podem ficar enquanto constroem sua futura casa. Isso deixa o grupo de elfos da montanha muito felizes e em pouco tempo eles se tornam oficialmente residentes do vilarejo. Assim o tempo passa e gradualmente o outono desaparece à medida que o inverno se aproxima. Então um dia o Hiraku vai até o quarto da Urushi, pois aparentemente ela não estava bem há um tempo, estava acamada. A tia e a Sena a verificam, mas depois de fazer algumas perguntas e ouvir os seus sintomas, elas chegam à conclusão de que a Urushi está grávida. E isso surpreende tanto ela quanto o Hiraku. Todos da aldeia ficam muito felizes quando souberam da gravidez dela, enquanto ela acabou sendo a mais calma em relação a isso. O Hiraku acaba se preocupando com ela todos os dias, embora a Urushi lhe assegure que ela está bem. Então o Hiraku volta à sua rotina, cuidando para que as coisas dentro de casa estejam em ordem e protegendo as plantações de pragas. E nenhuma das pragas normais de jardim que ele conhece existem nesse mundo. Em vez disso, há estranhas coisas pretas que vivem nas plantas e comem suas folhas. Felizmente, os filhos da Sabutão ou do Kuro e os outros os detectam facilmente. Então essas coisinhas não causaram nenhum dano real, já que a maneira de se livrar dessas coisas é simplesmente usar a toda poderosa ferramenta agrícola como um regador, que aparentemente tem o poder de eliminar pragas do jardim. Os campos foram ampliados e se tornaram bem grandes, portanto agora é mais fácil controlá-los. Mesmo assim, o Hiraku está muito feliz em ver todas as plantações progredindo, e os animais também, afinal de contas, as vacas deram à luz a bezerros. O Hiraku então se esforça para melhorar a aldeia cada vez mais, e até constrói um terreno de belas flores para decoração. Além do trabalho agrícola, ele também cuida de todos os tipos de coisas que os moradores lhe pedem, inclusive brinquedos para crianças, o que é fácil para ele fazer devido à sua ferramenta agrícola, embora ele não tenha nenhuma experiência em construção. De tempos em tempos, todos eles participam de um treinamento de batalha, para o caso de que um dia eles precisem lutar, e depois de um certo dia o Hiraku recebe a notícia de que havia um homem estranho na aldeia, e quando ele vai investigar, ele encontra um homem estranho, prostrado, diante da estátua do deus do mundo. Logo em seguida eles descobrem que o nome desse homem é Valgref, e ele é o progenitor dos vampiros, e tecnicamente é o avô da Urushi e da Flora. Ele explica que ao ouvir que a Urushi estava grávida, ele tinha certeza de que devia haver algum engano, mas quando ele a viu, ele percebeu que era verdade, e ele só ficou surpreso porque parece que os vampiros tendem a continuar a sua linhagem de sangue formando novos pactos de sangue, e que ter um filho raramente acontece. Mesmo assim, o Valgrif fica feliz e diz que as crianças são um tesouro. O homem então se desculpa por ter entrado na aldeia sem cumprimentá-lo e explica que a princípio ele estava apenas planejando dar uma olhada e depois ir embora, mas ele foi atraído para a estátua sob a grande árvore, pois ela é um esplêndido retrato do grande criador. O Hiraku então lhe pergunta se ele já havia se encontrado com Deus, e o Valgrif lhe respondeu que sim, apenas uma vez, quando ele nasceu. Ele se lembra que o Deus lhe disse para ele se esforçar, apesar do fato de que ele nasceria com um corpo ligeiramente acima do normal. O Valgrif explica que ele se lembra do Deus, mas por algum motivo ele não consegue se lembrar da sua aparência exata, e mesmo depois de ter tentado inúmeras vezes, ele nunca conseguiu criar algo tão próximo a ele. Mas o Hiraku conseguiu fazer isso, e por mais empolgado que o homem esteja, o Hiraku deixa claro para ele que a estátua pertence à aldeia, portanto ele não pode oferecê-la a ele. O Valgref fica visivelmente desanimado, mas o Hiraku decide então esculpir uma outra estátua para ele, deixando muito feliz. Pouco tempo depois, o Valgref agradece o Hiraku por ter feito uma estátua e pede para o Hiraku que cuide da Urushi. O Hiraku comenta que no fim das contas, o Valgref acabou sendo uma pessoa muito fácil de se lidar. No entanto, a Flora lhe diz que esse não deveria ser o caso, pois ele é uma pessoa incrivelmente importante de alto escalão da igreja, algo que o Hiraku não sabia. O Valgref, por sua vez, retorna ao templo depois de 50 anos, dizendo que deseja colocar a estátua que o Hiraku fez no melhor lugar. O ancião responsável pelo templo fica fascinado ao ver a estátua, dizendo que eles devem se certificar de que todos saibam o nome do escultor. No entanto, Valgref responde que essa não é uma boa ideia, pois o Hiraku não parece ser o tipo de pessoa que gosta de ganhar fama tentando fazer estátuas, e ele não pretende fazer nada que perturbe a vida pacífica do Hiraku. Mesmo assim, ele se certifica de que eles podem apoiá-lo silenciosamente, e então ele ordena que o ancião comunique a todos os outros templos a ordem que eles respeitem ao máximo o povo da grande árvore. Depois de algum tempo, Valgref envia um piano de luxo para o Hiraku. No entanto, o Hiraku se recusa a aceitá-lo como pagamento pela estátua. Então, o Valgref diz que é um presente para comemorar a gravidez da Urushi. O piano é colocado na sala de jantar do Hiraku, e pouco tempo depois, eles trazem outro para praticar, a pedido das moças do conselho da cidade, que não se atreviam a tocar no piano mais elegante, porque tinham medo de o tocar. Os pianos foram um sucesso, pois todos queriam tocar, embora os únicos que conseguissem tocar bem fosse a Frauren e as garotas do reino demoníaco. Mas mesmo assim, todos os outros se certificaram de praticar e foram melhorando. O anime termina com todos
todos felizes, inclusive o próprio Hiraku e Arurushi. E se você chegou até o fim desse vídeo, comente o nome do anime que você deseja ver um resumo. Eu duvido que vocês consigam comentar o nome de algum anime que eu ainda não tenha assistido.